quando a gente empreende por necessidade, a gente não busca fazer planejamento, a gente busca uma saída para resolver um problema, principalmente familiar, né? E assim, eu tinha um problema familiar. Então, assim, a história que eu vou trazer para vocês é uma história de superação, mas assim, bem real, dessa pessoa que saiu de fato, assim, do nada, digo mesmo, assim, pra realizar todos os sonhos que eu tive desde quando eu era muito pequena. As pessoas empáticas e que querem fazer o bem, elas encontram muita ingratidão. Então, se você vem a ideia do propósito vem do sentir, mas ela depois precisa ser uma decisão, senão você desiste. Sejam muito bem-vindos ao Juntos para Somar. O podcast, como vocês já sabem, é focado em trazer um pouco de conhecimento do empreendedorismo, liderança, jornada de vida. E hoje a gente vai ter um papo aqui extremamente especial. A gente vai comentar aqui de como é que a gente tem resiliência para poder suportar as guerras, as batalhas da nossa vida, como é que a gente transforma isso em atitude, como é que a gente coloca isso em prática no dia a dia. Hoje eu estou aqui como convidado aqui uma amiga, uma colega que eu gosto muito, que é a Danila Maia. Ela veio aqui bater um papo um pouquinho de contar a sua história empreendedora, desde lá de quando ela era criança até os grandes empreendimentos que ela tem hoje em dia, e compartilhar um pouquinho de mentalidade, como é que ela conseguiu mudar o cenário, o roteiro da história dela a partir das escolhas e atitudes que ela teve durante a vida. Danila, seja bem-vinda ao Juntos para Somar. Obrigada. É um prazer ter você aqui. E antes de mais nada, né, antes de a gente começar aqui esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse rapidamente para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo, falasse um pouquinho, resumidamente, da sua história. Quem é Danila Maia? Resumidamente, porque senão a gente vai passar aqui muito tempo. Eu também sou novinha, então é pouca história. Na verdade, eu tenho 38 anos, com cara de 25. Mas assim, hoje tenho 2 filhos, né? Uma menina maravilhosa de 20 anos, que inclusive vou falar dela. Eu digo que ele é meu legado. Tem Mateuzinho aí de 9 anos. Sou advogada. Inclusive, hoje tem um escritório de advocacia, que é focado em empresas. Sou formada em gestão financeira. Trabalhei a minha vida inteira, né, com gestão de empresa, com empreendedorismo. E hoje, atualmente, eu, como uma boa empreendedora inquieta, atuo aí em algumas áreas do empreendedorismo, né? Empreendedorismo jurídico, a gente tem um escritório. A gente faz também empreendedorismo na área da saúde e o empreendedorismo social. Eu também tenho um instituto e a gente faz várias ações aí, também na saúde, mas também na educação, focada a projeto com mulheres, inclusive. Muito massa. É bem resumido. E me conte, E hoje você se considera mais advogada ou empreendedora? Ai, que pergunta difícil. Meu Deus do céu. Eu começo logo com as polêmicas. Pois é, exatamente. Na verdade, assim, uma coisa não exclui a outra, né? Para ser bem sincera. Eu atuo como advogada e empreendo no mundo jurídico. Então, eu acho que não dá para dizer o que é mais ou menos, porque eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. E o que me beneficia muito no mundo jurídico é justamente essa visão empreendedora. Me beneficia por 2 coisas. Primeiro, porque eu tenho uma melhor performance no meu escritório, com essa visão mais empreendedora, e beneficia o meu cliente, né? O meu cliente é pessoa jurídica. Então, assim, são empresas, e aí eu levo, além do meu conhecimento técnico como advogada, meu conhecimento técnico também como empreendedora. Então, eu digo que em algum momento eu estou como advogada e em outro momento eu estou como cliente, né? Ou seja, eu sento ali na cadeira dele e imagino como ele pensaria na frente de uma advogada, né? Como ele gostaria que uma advogada respondesse ou desse ali os caminhos que a gente tem, né? Eu tenho meus clientes que falam muito isso. Fala assim, Danila, eu gosto de você porque você é didática, você é rápida, né? Então, assim, já resolve tudo, porque o empreendedor, ele é celery, ele é inquieto, ele quer ali resolver rápido. Então, essa experiência no empreendedorismo me traz, né, essas 2 vantagens aí. Então, eu posso concordar com ela, porque não sou amiga, mas também ela é minha advogada. Posso falar, é minha advogada e me ajuda com muitos pepinos, com muita sabedoria, que eu acho que essa visão empresarial que você tem é um grande diferencial realmente dentro
da sua profissão, é falar menos juridiquês, Sim, sim. né, e mais a língua do empresário, de fato, para poder resolver os E problemas. comunicar também, né, Igor? Porque o problema hoje é justamente esse, as pessoas não comunicam, as pessoas apenas falam. E aí, muitas vezes, assim, aquela postura de advogado de antigamente, ela tem caído, porque essa coisa de destarte, né? Então, assim, de mais a mais, diapasão, nesse diapasão, isso já acabou, sabe? Isso deixa para as petições, para passar ali uma tecnicidade, mas, assim, para o cliente, ele não quer saber disso. Ele quer saber, minha querida, é o seguinte: o que você vai resolver, como resolver, qual o caminho que eu vou e pronto, né? O problema é esse, qual é a solução e qual vai ser o resultado. Eu tive um cliente uma vez, médico, que ele falou para mim, que eu falei, vou te mandar na notificação para você ler. Eu sei receitar. Então, eu não vou conseguir ler a sua notificação. E aí, realmente, faz todo sentido. Mas a minha forma de trabalhar, porque eu mando sempre tudo para o cliente, ele lê e a gente constrói ali as estratégias, inclusive juntas, porque essa visão do que o cliente traz, do empreendedor, ela é muito importante, porque é quem vivencia, né? Então, quando a gente junta essas coisas, a estratégia ela fica muito melhor. Que massa, que massa. Pois é. Dan, eu sei um pouco da sua história, né? Então, eu sei que você começou ali sua vida empreendedora muito, mas muito nova. Sim. 9 aninhos. Criança. Você começou. Quando foi que você distinguiu ali o que era necessidade de vocação dentro dessa sua trajetória? Acredite que eu só fui descobrir que eu tinha essa vocação pouco tempo. Porque o que acontece? Quando a gente empreende por necessidade, a gente não busca fazer planejamento, a gente busca uma saída para resolver um problema, principalmente familiar, né? E assim, eu tinha um problema familiar. Então, assim, a história que eu vou trazer para vocês é uma história de superação, mas assim, bem real, dessa pessoa que saiu, de fato, assim, do nada, digo mesmo, assim, para realizar todos os sonhos que eu tive desde quando eu era muito pequena. Eu digo que, assim, ali mais ou menos por volta de 12 anos, eu já sabia onde eu queria estar. Sim. E era exatamente onde eu estou hoje. E aí, nesse caminho, inclusive, algumas pessoas chegaram, foram embora, outras voltaram, outras ficaram. Então, assim, porque, inclusive, o barquinho, ele não para. Então, tem pessoas que você tem que botar para fora para conseguir andar e atravessar, né? Então, o que acontece? Eu sou filha de caminhoneiro com a mãe do lar, né? Inclusive, uma mãe que tem um histórico também de violência doméstica da mãe dela, né? E eu vivi isso com a minha mãe. Então, era violência doméstica. Eu sou a mais velha de mais 2 irmãs, são 3 filhas. Eu sou a mais velha. Então, com 38 anos, na época, se eu tinha 9, a minha irmã outra tinha 7 e a outra tinha 6. Sim. E eu sempre fui aquela que meu pai colocava na frente para resolver tudo. Nunca nem me perguntava se eu sabia ou se eu podia, mas enfim, me colocava. Era o papel do mais velho. Do mais velho. Então, assim, com 9 anos, a minha primeira experiência foi sair da escola, passar em frente a um armarinho e tá lá uma placa, dar-se curso de ráfia. Ráfia é um plástico. E aí, eu, curiosa, entrei e cheguei e perguntei, né? Como é esse curso? Ela me explicou, disse que se eu comprasse material, eu não pagaria o curso. Sim. Só que eu não tinha dinheiro. Aí, depois eu descobri que o que eu fiz foi um planejamento, mas eu não sabia que isso era planejamento. Eu precisava convencer meu pai a me entregar, a pagar esses materiais para mim. E como foi que eu convenci? Eu fiz uma lista das amigas de minha mãe, porque eram artesanatos e eu poderia vender. Então, eu fiz uma lista das amigas de minha mãe, ou seja, clientes, né? Ou seja, meus futuros clientes. Depois, eu fiz uma lista do material, a menina tinha me dado para ver quanto que era. Aí, fiz mais ou menos ali uma conta de quanto eu poderia mais ou menos vender. Ou seja, precifiquei, né? E fui apresentar para o meu pai. Então, quando eu apresentei para ele, é uma proposta de negócio para o investidor, né? Eu falei, pai, eu achei esse curso, gostaria de fazer. Se eu fizer, eu não pago o curso, só vou pagar os materiais. Vou conseguir vender por X e vou ter Y de lucro. Então quando eu vender... Seu primeiro Shark Tank foi seu pai? Foi meu pai. Então, quando eu conseguir vender, eu vou e te devolvo. E aí, obviamente, meu pai, inclusive, nem aceitou a devolução do dinheiro, mas na hora fez, não, eu vou pagar. Fiz o curso e aí agora vamos à parte operacional. E lá em casa, cada um tinha uma função. Então, eu que tomei o curso, depois que eu fiz o curso, né? O curso era terminar de fazer um bichinho. Né, de sarrafo, um gatinho. Sim. Eu peguei esse gatinho e fui, inclusive, apresentar para as amigas da minha mãe. E aí, se elas quisessem, elas me faziam a encomenda. E aí, eu precisava de dinheiro para comprar o material
para fazer. Encomenda. Exatamente. Então, o que foi que eu fiz para apresentar para o meu pai? Eu mostrei já as clientes que tinham reservado e tinha feito o pedido para dizer a ele, ó, não é à toa. Então, assim, eu vou vender, já tem gente que quer. E aí fiz esse curso, ele me deu o dinheiro, comprei o material e vamos para a produção. A produção era minha mãe, minhas 2 irmãs e eu. Então, uma enrolava no molde, a outra amarrava, a outra cortava e eu, que era artesã, fazia toda a montagem e tal, e o acabamento. E assim fui vendendo. Você com 9 anos, você teve seu primeiro Shark Tank. Foi. Criou sua primeira linha de produção com sua mãe e sua irmã. E já estava realmente criando um plano empresarial de venda por encomenda. Exatamente. Aí as minhas irmãs falam até hoje, a gente brincava de restaurante. Danila não queria ser a menina que cozinhava, ela queria ser a gerente. E ela sentava na mesa e ficava observando. Aí observava o quê? Eu falei assim, os clientes que eu fingia que estavam ali. E observava também o atendimento da garçonete, que era minha irmã. Eram as 3. Falei, você não está atendendo bem. E aí tinha esse quarto, que era o quarto da bagunça, onde a gente fazia isso. E aí depois eu montei nas brincadeiras, pegava caixa de sapato, desenhava como se fosse um computador e dizia que eu tinha uma clínica médica. Só que eu não era nem a recepcionista, nem o médico, eu era a dona da clínica. Aí as minhas irmãs, vem cá, a gente não vai revezar, não? Eu falei, não. Quem vai ser a recepcionista? Quem vai ser o médico? E você ainda era mais velha, podia mandar em todo mundo, exatamente. Né? Eu tenho uma minha irmã do meio, que apesar de ser do meio, ela era retada. Ela, não vou aceitar. E no final, a brincadeira era super legal. Mas veja, sempre com cunho ali de empreendedorismo. E você acha que veio de onde esse seu posicionamento para gestão, para dominância no empreendedorismo? Então, assim, ó, meu pai, ele sempre foi um cara, ele era caminhoneiro, mas ele sempre gostou de negociar muitas coisas. Então, quando ele perdia um emprego, por exemplo, ele mantinha ali a gente com essas negociações, né? E eu cresci vendo isso. Mas, assim, diferente de meu pai, ele sabia ganhar dinheiro, ele não sabia administrar. Então, ele ganhava dinheiro, tinha dinheiro num dia, no outro dia a gente era pobre de passar necessidade. Então, era nesse nível. E aí, a gente tem, os filhos, né, ele tem 2 caminhos. Ou ele segue exatamente o caminho do pai, ou ele segue totalmente o contrário. O meu oposto. Né? Exatamente. Eu acho que eu peguei a parte boa. Que foi essa coisa da negociação, né? De gostar de empreender. E o que me levou também... Eu enxergava uma independência, porque meu lema é liberdade. Eu gosto muito de ser livre. Então, essa coisa de você ter hora para tudo não é muito meu perfil. Sim. Mas eu sou comprometida. Então, eu não tenho hora para trabalhar e nem dia. Sábado, domingo, feriado. Mas eu tenho essa questão de ter que bater ponto ali. Então, eu sempre gostei de montar as minhas coisas. E na época que eu comecei a fazer isso, eu queria ter um caderno melhor. Eu queria ter uma camisa, uma blusa melhor, eu queria ter um sapato. E nem sempre era possível. Então, quando eu vi isso, eu enxerguei a possibilidade de começar a ter as minhas coisas a partir dessas coisinhas que eu começava a vender, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, quando a Ráfia, todo mundo eu não podia sair para vender, né? Era só o povo conhecido. Quando todo mundo comprou os bichos de Ráfia, eu falei, acabou, vou fazer o que agora? Acabou meus clientes. Vai ter que ter um novo empreendimento. Sim, aí eu achei um novo empreendimento. Porque no próprio armarinho já estava ensinando outra coisa. Aí eu falei, pronto, vou fazer bonequinha de lã com sabão, a mesma coisa. E aí o que acontece? A galera comprava, tipo, é filha, é criancinha, que coisa fofa. Eu não tava nem aí por mim. Desde que comprasse... Não importa o motivo, importa o lucro. Exatamente. Desde que comprasse, para mim era perfeito. E assim foi que não saiu mais da minha vida. Só que com o passar dos anos, eu fui ficando maior e assim entendendo que isso iria me dar uma liberdade até de sair dessa vida em que eu estava, porque não era uma vida legal. Eu não tenho muita saudade da minha infância, né? Nem da minha adolescência, sinceramente, porque sempre foi de muito medo, né? E de muita escassez também. Então, eu não tenho realmente saudade. E com 12 anos foi quando eu tive uma experiência que eu vislumbrei tudo aí sim que eu tenho hoje. E essa experiência partiu... Eu morava em São Paulo, em Barueri, ali na periferia. Você é de São Paulo? Não, sou daqui da Bahia. Mas meu pai, caminhoneiro nômade. Então, Entendi. assim, era cada hora... Toda hora estava num lugar diferente. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando eu morava em Barueri, e ali é Alphaville, do lado de Barueri. Sim. Só que aí eu morava na periferia. E um dia, a vizinha, que era entregadora de motoboy de farmácia, não pôde ir e pediu para meu pai
E aí eu já tinha ido com ela algumas vezes, já conhecia, já tinha ido nos condomínios e fui com meu pai. E aí entrei em uma casa, e aí eu me lembro, era uma casa branca, tipo assim, alta, aquela porta gigantesca. E aí eu olhei, e assim, criança não sabe muito bem como conseguir aquilo, né? Então, na cabeça dela, tudo é muito fácil. Tudo é e aí eu possível, olhei, tranquilo, né? aí eu olhei e falei assim, eu quero uma casa assim. Eu quero uma vida assim. Eu quero a vida dessas mulheres, porque eu achei super chique. Tipo, abrir a porta, nossa, coisa de novela. A empregada vem, toda arrumadinha, sabe? Eu falei, nossa, eu quero essa vida pra mim. Eu quero minha casa de praia, eu quero o meu carro, eu quero tudo. E naquele momento eu não tinha absolutamente nada. Né? A gente vivia de uma casa simples e tudo mais. E aí, a partir desse momento, começou a ver o seguinte: é possível. Porque, assim, quando Deus planta no seu coração uma vontade ardente, não tenha dúvida que você consegue realizar. Para mim, é só o caminho. Então, nunca pedi a Deus oportunidade, Igor. Eu sempre pedi que ele abrisse os meus olhos, né? Porque a oportunidade, ela está o tempo todo. Aqui na mesa tem oportunidade. Sim. Mas se eu não abrir os olhos para enxergar essa oportunidade, nada adianta ela. Então, eu comecei assim. E enxerguei no estudo a forma de conseguir tudo que eu queria. Ou seja, conhecimento, 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 para que eu pudesse empreender com mais qualidade, para que eu pudesse empreender, né, de forma mais estruturada e realmente ganhar dinheiro. Sensacional. E eu acho interessante esse depoimento que vai de encontro a algumas coisas que a gente vê hoje na internet, né? Hoje a galera fala que não precisa estudar, só se chegar lá no Instagram que você vai ficar rico com poucas coisas. Tem uns milagres do Instagram, né? Que você posta alguma coisinha lá e vai ganhar 10 mil reais por mês. E eu que estou no dia a dia do empreendedorismo, eu sei que não é tão simples assim para tirar 10 mil reais no mês, né? Então, Ou não mesmo, não as mesmo. pessoas viajam nessas teorias de internet, e esse seu depoimento para mim é extremamente importante, porque eu particularmente acredito muito no estudo. O estudo, para mim, ele é a base de tudo. Não que tem os mini gurus agora na internet que falam assim, mas você não usa Bhaskara para nada. Teorema de Pitágoras serve para quê? Não, talvez você não vá usar isso no seu dia a dia, mas isso aí vai te dar, no mínimo, raciocínio lógico para você encarar os desafios do dia a dia. Se você não tem raciocínio lógico, muito dificilmente você vai achar soluções para os problemas do dia a dia. É simples. E assim, eu vou te falar, hoje, assim, a coisa mudou muito, né? Antigamente, eu ia pra feira livre, né? Eu tinha 11 anos, lá em São Paulo, vendi um jogo chamado Poupa Ganha. Sim. E aí eu me passei por minha mãe, né, para poder fazer o pedido, porque era jogo, não podia menor de idade vender. E meu pai, eu vou contar essa história só para fazer um link de como a diferença da época para hoje, né? Que hoje a tecnologia, enfim, e aí traz uma galera que, assim, às vezes é muito acomodada e espera demais. Então, quando tem uma dificuldade, às vezes não quer. Para e desiste, exatamente. E aí, meu pai assistindo com o vizinho lá o jogo, o sorteio, e o cara falou assim, você que quer vender o Poupa Ganha, a cada cartela vendida você ganha R$1. Aí eu falei, eu não ganho nada. Se eu vender pro meu pai e pro vizinho, são R$3 por semana. Maravilhoso, não vou ter custo nenhum. Peguei o telefone, peguei o documento da minha mãe, atravessei a rua no orelhão, liguei. Quando esse pessoal chegou lá, Dona... Vou falar o apelido, porque ela não gosta do nome. Dona Lali. Aí ela... Oi. Não foi eu que pedi, não. Aí eu saí desesperada. Mãe, peraí, fui eu. Ela, como assim? Eu falei, mãe, por favor, é um jogo que o meu pai compra, que o vizinho compra. Se eu vender, já vai dar R$3. Não. Enfim, ela aceitou. Só que aí a inquietude faz o quê? Eu não vou ficar vendendo só pro meu pai e pro vizinho, então eu tenho que buscar mais. E aí eu tive que ir pra rua. Eu fui pra feira livre. Então, cheguei... No meu livro eu conto essas histórias mais detalhadas, né? E aí, cheguei na feira livre com vergonha, morta. Encontrava coleguinha da escola, e eu com avental amarelo, um boné amarelo. E eu falava, meu Deus, Senhor. Aí eu falei, tá, eu vou chegar aqui e perguntar quanto é a fruta. E aí alguém deve me perguntar o que eu tô fazendo, né? Porque eu toda essa de amarelo. E aí foi assim que aconteceu. O cara perguntou e aí eu falei. A primeira vez, aí depois eu me desenrolei. Só que não vendi nada. Voltei para casa chorando, Mentira. Com dor de dente, e não vendi uma cartela. Aí eu falei, aí minha mãe, minha filha, pelo amor de Deus, pare com isso, é uma criança. E aí quem disse? Chorei, beleza, dormi e acordei. No outro dia de novo. No outro dia eu falei, mãe, tive uma ideia. Eu vou pro estacionamento do trabalho de meu pai. Porque o estacionamento do trabalho do meu pai sai um monte de amigo dele. E esses amigos devem ir comprar. E se não comprar, eu vou tentar. Liguei lá pro pessoal do Poupa Ganha, peguei uma banquinha. Aí meu pai levava e eu ia de ônibus. Com
11 para 12 anos, mais ou menos. E aí sim foi quando eu vendi pela primeira vez 60. Você imagine, isso eu tô falando em 99. Era o salário mínimo. Era quase isso, entendeu? Então, foi incrível. Sabe que você ir pra escola com a calça no meio da canela, porque eu não tinha roupa, blusa de frio, aqui assim, que eu não tinha cara da minha mãe. E nesse dia que eu fui, eu fiz o quê? Nunca gastei tudo que eu ganho na minha vida, né? Então, separei um pedacinho, o outro fui com as minhas irmãs pra rua, pras lojas. Aí comprei calça, comprei roupa, comprei caderno. Foi, assim, incrível. Então, assim, o que eu quero dizer? Aí, trazendo pra realidade de hoje. Instagram mudou muito a forma de estudar. A tecnologia mudou muito a forma de estudar. Mas mudou muito a forma também de vender. Assim, eu acredito, e a gente está prova viva aí, de que o tráfego pago é quem traz, a galera, depois da pandemia, o que era para acontecer em 10 anos aconteceu em 4. Sim. Então, hoje, a sua loja realmente é na internet. Minha filha, inclusive, não gosta nem de experimentar roupa. Compra tudo pela internet. Eu não, eu gosto de ir experimentar. Eu sou desse time também. Eu gosto do contato. E o que precisa ter cuidado é justamente isso, a lei do menor esforço. Hoje, infelizmente, muitos jovens, eles querem ganhar... Quem não, né? Quer ganhar mais com menos esforço. Mas, assim, quando você encontra algo que você quer ganhar mais com menor esforço, é ótimo. Agora, muito cuidado. Porque o que vem fácil, vai embora fácil. Ganhar R$10.000 por mês para fazer praticamente nada, desconfie. Porque se fosse assim, tava todo mundo ganhando 10 mil, todo mundo rico, sabe? Então, eu acho que essas histórias de vida é para trazer a lição de que, assim, é preciso, independentemente da tecnologia ou não, ter a sua força de vontade, ter o que você entende que você quer para sua vida, muito claro. Como você se vê daqui a 5, 10 anos? Todo mundo já está enjoado dessa pergunta, mas eu vou te falar, ela é poderosa. Sim, demais. Porque se você não sabe, Igor, para onde você quer ir, né? Aí outra frase aí de efeito, você não sabe para onde ir, qualquer lugar te serve. E é verdade. Alice no País das Maravilhas, né? Todo mundo já sabe essa aí e nem assim leva em consideração. Exatamente. Então, assim, não adianta você dorme e acorda. Qual o seu propósito? Esse seu propósito, esse negócio de propósito é realmente muito real. O seu propósito de vida, o propósito para a sua família, o que você espera enquanto empreendedor, tem que ter, gente, um propósito. Porque senão, assim, a vida fica um pouco sem sentido. Propósitos e objetivos claros, né? Exatamente, sabe? Então, eu tive essa visão e assim, foi muito do meu sofrimento, né? Tipo assim, buscando maneiras de sair daquilo ali e que eu acredito muito em Deus, né? Que iluminou minha força de vontade. E, recentemente, eu fui diagnosticada com TDAH. Ainda não sei o grau, né? E aí, muita coisa fez sentido. Porque quando eu falo para as pessoas, eu tenho uma dificuldade de aprendizado. Aí todo mundo, como assim? Você? Falei, pois é, mas eu sempre estudei mais com os meus amigos para tirar as mesmas notas que eles. Eu percebi a minha dificuldade, mas antigamente ninguém nomeava, né? Não tinha nome. Mas eu estava vendo semana passada um post de Paulo Vieira, que ele falando que se a pessoa tem TDAH, ela tem fortes níveis de... fortes chances de se tornar um bom empreendedor. Perfeito, eu vi esse post. Né? Porque, velho, tudo que o TDAH tem é o que se espera de um empreendedor. É foco, é determinação, né? Essa curiosidade, essa vontade de comer assuntos e essa vontade de agir o tempo todo. Então, velho, você agora tá explicado porque com 9 anos... 90 não. 9 anos... Tu já tava nesse... E quando você contando sua história, eu vejo muito da minha também, né? Tipo assim, eu nunca tive... nunca passei necessidade na vida, graças a Deus. Mas eu sempre tive muito dessa questão de não querer nada de meu pai. Então, toda vez que eu queria alguma coisa, meu pai era do tipo... Já, diferente de mim, ele passou muita dificuldade. Então, ele mesmo com dinheiro, ele continuou vivendo na escassez, né? Então, tudo era tipo, dinheiro é difícil... você acha que dinheiro nasce em árvore? Então, como eu odiava ouvir esse tipo de coisa, eu falava, então não vou pedir nada para meu pai, não, vou correr atrás do meu. Então, sempre inventei. Eu era adolescente, aí eu queria ir para show. Eu não queria ficar pedindo dinheiro para meu pai. Foi que eu tive a ideia, eu vou criar um site de foto, levo uma câmera, eu tinha uma câmera, na época, Sony Cybershot, que era a top da época, que meu pai me deu de presente. Falei, eu vou pro show, levo o meu cartãozinho, tiro foto da galera, e a galera, para poder conseguir pegar essas fotos, tem que ir lá no meu site para poder pegar. Eu tenho no site, eu faço o meu cadastro nos eventos como se fosse imprensa. E pronto, eu comecei a ir pro show de graça,
como imprensa. Eu ia com meu perfeito. crachazinho, tirava foto. Quando cansava, guardava minha câmera e ia Ia curtir o curtir. show junto com a galera. Que perfeito. Ainda tinha acesso aos melhores camarotes. Tudo de graça, porque eu era da imprensa. Que perfeito. Então, eu comecei a fazer várias coisinhas assim, e tudo não era por necessidade, era por Sim. vontade. Eu queria ter alguma coisa, eu ia lá. Mas aí você vê já os empreendia, né? traços, né, de empreendedorismo. Uma vez me perguntaram assim, o empreendedor, ele nasce empreendedor ou ele se transforma em empreendedor? As duas coisas. Tem pessoas que têm, assim, você vê claramente que tem o tino da coisa, sabe? Ela tem, parece que realmente nasceu para isso, uns insights bem legais, umas ideias, a solução de problema, muito bom. E tem outras pessoas que desenvolvem isso, né? Eu acho que empreendedor, você pode sim aprender a ser empreendedor, até porque é necessário, mesmo que você seja um empreendedor nato, técnicas. Sim. Então, eu acredito muito que dá para ser os dois. Mas, de fato, você vê que são já, como é que eu posso dizer? Sinais. Eu discordo um pouquinho de você, sabe? É? Acho que, tipo assim, quem é empreendedor de fato, ele nasceu ali com aquele negócio. Acho que as pessoas, às vezes, elas desenvolvem a capacidade de ser empresário ou dono de negócio. Às vezes você vê a pessoa, ela é dona de um negócio, ela consegue até fazer a parada, mas ela não tem aquela gana empreendedora de mudar, de ver uma mudança de mercado e se adaptar rápido, de agir. Pelo menos eu nunca vi uma pessoa que não tinha isso desde o princípio mudar a personalidade nesse sentido, né? Então, meu ponto de vista, eu acho que empreendedor é a pessoa que, tipo, você. 9 anos já estava lá inventando coisa para poder fazer a situação mudar. E tem pessoas que não, pô. Ela estava ali, surgiu a oportunidade de negócio, ela virou dona de um negócio. Ela virou empresário e não tem aquele traquejo para o empreendedorismo, que é o quê? Essa dinâmica. É diferente o cara ser empreendedor e o cara ser dono de um negócio. Sim, é totalmente diferente. Não, por essa ótica, de fato, eu também concordo. Existem pessoas que são donos de negócio e empresários e outras são realmente empreendedores. De fato, existe essa diferença. O que eu costumo muitas vezes até dizer que você pode se tornar um empreendedor é porque a gente tem hoje mais de 4 milhões de empreendedores informais, né? Que é, na verdade, de CNPJs. E muitos, às vezes, não entendem o que é empreender, não entende o que é empresa e às vezes desiste sem nem estudar. Então, o que eu digo é o seguinte, se você entende que você é um empreendedor, você precisa buscar estudar. Às vezes você não tem os insights, você não teve talvez a oportunidade, mas a oportunidade você cria, você tem que buscar. Então, mas assim, de fato, se você botar 2 pessoas, um empresário e um empreendedor, você vai notar a diferença muito, muito rapidamente. Aí você tocou em um ponto aí que eu achei interessante, que é... Quando você fala da existência do empresário, do dono de um negócio, eu vejo um ponto também que dá um passo atrás, que é tipo assim, existe muita romantização, glamour em cima de empreender, né? Então, você vai na internet, o cara começa a empreender, daqui a pouco o cara tá com um Mustang na mão, viajando o mundo todo. E, rapaz, eu acho que de 90% dos empresários que eu conheço, passa mais tempo no trabalho do que viajando, Perfeito, né? Qual a sua perfeito. visão que você tem com relação a esse glamour todo que existe? Porque eu acho que isso que traz uma certa ansiedade das pessoas e faz com que elas não tenham resiliência para continuar no negócio, né? Exatamente. Mais cedo a gente estava conversando aqui sobre essas questões do Instagram, essa vida que se posta no Instagram. O Instagram é uma rede social de entretenimento, né? As pessoas, não, hoje é comercial. É sim, virou uma vitrine também. Só que a gente precisa saber diferenciar demais. Eu conheci um cara que ele estava vendendo em São Paulo, vendia mentoria e tal, e aí fui no Instagram dele, o cara, tipo assim, nesse nível aí. E aí, conversando com outras pessoas, em comum, o que ele fazia? Ele alugava o carro, ele passava, tipo assim, 1 ou 2 dias e fazia todos os vídeos, às vezes, para 6 meses. Então, ele saía com o carro, ele ia na estrada, enfim, e ele fazia esses vídeos. E, na verdade, não era isso que ele vivia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Empreender, eu falei no início, eu nunca gostei de bater ponto, né? Mas é diferente de trabalhar. Porque trabalhar é o meu lema. Gente, eu vou te falar, às vezes eu estou exausta de trabalhar e com sede de trabalhar. E aí eu digo assim, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma outra coisa, porque senão eu vou realmente chegar no meu limite. E não é porque, precisa. Não, todo mundo precisa. Eu quero dizer o quê? Que eu posso planejar e colocar para outro dia. Às vezes, gente, eu faço coisas de 2, 3 dias na noite. Vou dormir, sei lá, não tenho o que fazer às vezes, né? Menino já dormiu, não sei o que, eu tô ali. Não sou fã de assistir muita TV. Então, eu vou e começo
É o tesão a trabalhar. No trabalho, né? Eu sou extremamente apaixonada. O que Danila mais ama hoje realmente é trabalhar, né? Então, assim, empreender, não, você não vai, de verdade, acordar 10 da manhã e parar de trabalhar 5 da tarde. Você pode acordar 10 da manhã e parar de 5 se você tiver feito tudo que você pretende e decidiu fazer. Mas eu vou te falar, para você ir além, para você ir a mais, é preciso fazer o a mais, o diferencial. Sim. Eu não conheço outra forma. E aí eu vejo, uma certa vez, uma pessoa, segunda-feira, 11 horas da manhã, na rede. E aí eu olhei para a pessoa e fiz assim, nós somos empreendedoras, a gente sabe que segunda-feira, 11 horas, e a situação não cabia, porque tem algumas pessoas que cabem. Sim. Não cabia. E aí eu falei, o fim é esse. Dito e feito. Porque a gente sabe como é que funciona. Exato. Então, assim, cuidado com essa história do empreender, porque assim, eu te ensino a empreender. Eu vou te ensinar a empreender. Tá, qual a empresa que você tem? Ela fatura quanto? Mas não é você falar, eu quero que mostre. Eu quero que pegue lá o imposto de pessoa jurídica e mostre quanto é que fatura. Porque o que eu vejo de gente faturar... eu faturava 5 milhões. Eu faturava não sei quantos milhões. Cadê? Procura, não tem. Realmente não tem. Então, assim, muito cuidado com esses falsos profetas aí do empreendedorismo, viu? Não, é muito, muito glamour e confusão, na verdade, da realidade. Porque, por exemplo, tem empresário que você vai ver realmente o cara lá, por exemplo, 11 horas da manhã na academia. Mas porque tem a rotina dele trabalhar de noite. Sim. Significa que ele tá de 11 horas da manhã até a hora da noite sem fazer nada, né? As pessoas começam a confundir isso. Pô, tô aqui trabalhando e o cara tá na academia 11 horas da manhã, que absurdo. Exatamente. Né? Não sabe o sacrifício, os problemas que... Né? Você comentou aí sobre fazer 3 dias de trabalho em um dia só. Às vezes eu tô dormindo, do nada eu desperto porque eu sonhei com um problema, no sonho eu resolvi aquele problema, então eu já levanto para anotar, porque senão eu vou esquecer. Né? Eu não tenho nenhum diagnóstico de TDAH, mas alguma alguma dessas letras eu devo ter, porque a loucura que rola na cabeça é assim, no nível surreal. Mas eu tenho essa mania, tipo, do nada eu acordo, eu sonho com um problema, eu acordo 3, 4 horas da manhã, eu falo, deixa eu anotar logo isso aqui, anoto para não esquecer e depois... Eu vou, já saio de manhã com a solução de um problema, né? Sim. E quanto mais problema você tem, mais você fica imerso. Sim, Você tá assistindo uma série, aí na série acontece alguma coisa e fala, porra, aquilo ali é o que eu poderia... Casa com o meu negócio. Eu fui em dezembro ou novembro, não lembro agora, para São Paulo, para a imersão RGV do Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro. E aí ele fala um negócio tipo isso, que é tipo assim, tá com o radar ligado o tempo todo. Ele fala, velho... O que é que salvou minha empresa em muitos momentos? Eu estar com o radar ligado. Eu tô aqui conversando com o empresário, o cara falou uma coisa, eu falei, rapaz, dá para poder adaptar isso, botar lá na Ricardo Eletro, caminhar por esse caminho. Sim. Então você tem que estar o tempo todo com o radar ligado. Então não dá para você achar que o empresário, o empreendedor, ele tá curtindo, ele tá sempre ligado. Vai ter férias. Exato. Férias, não existe, gente. Férias, a gente que empreende, e aí eu vou dizer para vocês, é o seguinte, é um caminho sem volta, e se você realmente quer empreender, assim, e trazer coisas novas, do seu nicho, você vai para outro nicho, vê o que tá dando certo e adapta ao seu nicho, porque isso faz também uma grande diferença. Então, quando a gente viaja, eu tô olhando como é que atende, eu estou olhando um serviço diferente que, de repente, dá para trazer, dá para implantar aqui, sabe? Então, assim, a gente não para um minuto. E aí, a gente falou aqui mais cedo sobre a dificuldade que leva a gente a empreender. Falamos sobre empreender com um propósito. Então, você precisa ter muito claramente na sua vida. E agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando você... Uma palavra que não pode ter no seu vocabulário é desistir. Porque é o seguinte, a coisa mais difícil para nós empreendedores é a gente passar pelos desafios. Só que não adianta você empreender sem que você tenha um plano claro para onde você vai e o que você quer alcançar. Porque é o seguinte, muitos empreendedores, eles focam na empresa deles, não saem para lugar nenhum, não tiram uma férias que eu digo assim, de descanso, de não trabalhar. Porque uma coisa é a cabeça que não para de pensar no seu negócio. A outra coisa é você não ter um momento com a sua família, é você não ter um momento com a viagem. Isso é outra coisa diferente. Porque você não torna seu negócio autogerenciável. Depende de você o tempo todo. E isso é um erro absurdo. Danila, mas eu sou pequeno. Como é que faz? Se torna grande. Como é que se torna grande? Estudando, investindo, né? Separando o dinheiro da empresa do seu dinheiro. Então, são coisas que fazem com que você se torne grande. E quando eu falo do planejamento, Igor, eu falo o seguinte,
Ah, comprei uma franquia, sei lá. Essa franquia é interessante, eu ter quantas lojas? 10? Tá. Como que eu vou conseguir ter as 10 em quanto tempo? Porque aí você vai trabalhar focado naquilo. Abrir uma loja que não é franquia, é minha. Tá. O que você quer com essa daqui? Você quer abrir mais? Pronto. Cadê o planejamento de expansão? Não sei. Vai procurar, não tenho dinheiro para pagar um consultor, vai procurar o Sebrae. Então, assim, tudo tem como você fazer, mas o que precisa ficar muito claro na sua vida é: não desista antes de você ter feito tudo. Agora, desistir é diferente de você entender que aquele negócio não te serve mais. Então, é outra sacada que você precisa ter. Então, eu já tive negócios onde eu precisei fechar porque não me serviam mais. Né? Já tive negócios onde eu precisei encerrar porque já não dava mais lucro. Né? Já tive negócios que eu precisei sair porque incompatibilidade de sócio. Então, nesse caminho, e aí ainda mais a gente que começa a empreender muito cedo, a gente passa por esses caminhos. Mas eu nunca desisti de empreender. Né? E até que cheguei a empreender numa empresa de saúde, que chegou a faturar, que aí foi meu momento bem difícil, né? Quando a gente faturava, que a gente perdeu, chegou a faturar mais de 3 milhões no ano. Sim. Então, foi quando eu realmente dei um boom, assim, nos meus negócios. Mas o que, para mim, nunca deixou de estar comigo é desistir não é opção. Você falou uma coisa interessante aí, né? Algumas coisas, na verdade, interessantes. Mas essa questão de desistir, né? Porque as pessoas, às vezes, confundem que eu tenho que insistir até mesmo quando uma parada não presta. O negócio não presta, mas não, eu tenho que insistir porque falaram que desistir é feio. Eu não posso, eu tenho que ser resiliente. Não, velho. Se sua desistência for com consciência, não for só porque você, não quero tentar. Não, eu já tentei de tudo, eu fiz o planejamento, eu vejo que não tem um caminho que faça sentido. Isso não é desistir, é você tomar é uma decisão estratégica para você como Sem pessoa, dúvida. como CPF, você não. Sem dúvida. Tem um livro chamado, eu cito muito ele, de vez em quando eu abro ele assim e vejo alguns trechos, que é o Essencialismo. Ele fala exatamente sobre isso, que é você tomar a decisão no momento certo, a decisão independente se for para continuar ou para sair. Porque às vezes você continuar em uma coisa que não te satisfaz vai te trazer muito mais prejuízo. Sim, sem dúvida. Sair no momento certo é importante. Né? E muitas vezes vai te sufocar de uma maneira que você não vai conseguir dar o próximo passo. Então, inclusive, uma das coisas, assim, prestem bem atenção, essa aqui é importante. Uma das coisas que você precisa, que é interessante para você separar finanças pessoais das finanças da empresa, é justamente isso. Vamos lá que veio a pandemia, você tem um restaurante. E na pandemia, tudo teve que fechar. O que acontece? Você vai usar o dinheiro que está na empresa. O que você reservou para a sua vida não tem nada a ver. Então, você tem um capital da empresa, você vai usar o da empresa, você vai usar o da empresa. Acabou o da empresa. Não tem perspectiva. E agora eu vou entrar no meu, da minha família. E aí, o que acontece? Se você não tem um planejamento de onde você vai parar, você vai gastar tudo. E o que vai acontecer? Não vai ter mais. Acabou. E você não vai ter condição nem de pensar em um novo negócio, nem de reestruturar o seu negócio. Então, assim, não veio pandemia, mas aí teve algum problema, perdeu um contrato. Como é que faz para não atingir a vida da sua família, dos seus filhos? Você precisa, né? Como é que se blinda? Então, assim, o empreendedor, ele precisa entender que desistir é diferente de analisar e sair daquele negócio. Nem todo negócio, gente, é interessante. Às vezes, tem negócios que é interessante, depois se torna não interessante. E aí você tem que fazer o quê? Vende, sai, enfim, fecha. É uma decisão estratégica. É uma decisão realmente estratégica. Hoje, eu analiso, tudo meu é viabilidade financeira. Mas é porque, para mim, não faz sentido eu entrar num negócio e eu não estudar viabilidade. Sim. Né? Eu quero saber quanto tempo vem esse dinheiro, retorna para mim, qual é o percentual de lucro aqui, qual é a taxa qual é o tempo de retorno disso, qual a taxa de retorno. Assim, tudo isso. É interessante quantos sócios nesse negócio? Porque, às vezes, o negócio é muito interessante, mas não cabe mais que 2 sócios, por exemplo. E aí você tem ali um grupo com 4 pessoas. Não dá. Então, conversar muito claramente. Então, nesse longos anos aí de experiência, me trouxe muito isso, essa ideia de ser clara, né? Ser verdadeira, ser empática, né? Ser resistente. Nunca desistir. Eu acho que essas 4 características devem acompanhar o empreendedor. Verdade sempre, principalmente com seu sócio. Nada de levar para o coração. Então, tem que dizer a verdade, vai ouvir a verdade. Né? A empatia, sempre se colocar também no lugar do outro. Resiliência, essa daí. Tipo assim, se você não tem,
não empreenda. Nem entre no jogo. Nem entre no jogo, né? Jogo, senão não vai dar certo. Exatamente. E desistir, identifique justamente a diferença, né? Porque senão você pode também estar dando um tiro no pé e murro em ponta de faca, né? Dali não sai mais nada e você tá ali. Sou empreendedor. Só por conta do glamour de dizer que é dono de, Sim, de uma empresa. Eu tenho 3, 4, 5 empresas. Meu Deus, se juntar não dá 5 mil reais. Exatamente. Mas quer estar ali na pose, entendeu? Então, surreal. Isso aí é bizarro demais. E me fale, Danila, você, além dessa parte empreendedora, você trabalha com outras questões também. Você empreende num ambiente onde as pessoas enxergam apenas assistência social. Né? Você fala sobre um propósito, um legado voltado para as mulheres. Explica um pouquinho mais como é isso para você. Eu tenho um instituto, né, chama INASE. E lá a gente tanto faz projeto na área da saúde como na área da educação. E assim, e por que, né? Saúde e educação. Educação, como eu falei antes, para mim sempre foi na minha vida o que abriu todas as portas, né? Sim. Então, para mim, estudar não era opção. Eu tinha que estudar. Isso ia me levar adiante. Então, fiz a primeira faculdade, fiz a segunda. Mas a gente sabe que as mulheres, elas enfrentam diariamente uma série de questões que nos colocam ainda numa realidade um pouco abaixo, né, dos homens. Oportunidade, dinheiro. E a mulher, para empreender, ela tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque, além do empreender, ela tem a casa, ela tem os filhos, ela tem o marido, ainda tem social, né? Toda a estrutura ali que é posta nela. E muitas mães empreendem por necessidade. Por quê? Porque não tem com quem deixar o filho, porque não consegue pagar, porque o mercado paga ela o valor que ela pagaria para uma pessoa. Só que aí é o problema, porque, como a gente falou, empreender precisa de dedicação, precisa de tempo. Então, o que ela faz? Ela cuida do filho e empreende. Aí o empreendimento dela não dá certo. Sim. Por quê? Não vai dar certo, porque se não dava certo ela trabalhar para alguém, porque ela não tinha tempo, o negócio dela precisa de tempo. Então, ela não consegue, ela não estuda, ela não formaliza, não se capacita. Então, nós criamos um projeto, né? E aí esse projeto passou ano passado inteiro sendo patrocinado, inclusive por alguns clientes meus. A gente montou e aí eles patrocinavam com todos os custos para a gente fazer isso e formamos, acho que mais de 200 mulheres, né? E a gente dava aula de finanças, rede social, a parte de planejamento estratégico e a parte de MEI, que era como ela abriu o MEI, né? Enfim, e todos os nuances, parte burocrática. E aí elas saíam no final com o certificado delas. Então, foi muito interessante e isso para mim foi assim bem incrível. E a questão da saúde. Na saúde, a gente monta projetos. Então, qual é o objetivo? É ajudar, por exemplo, numa fila do SUS que, enfim, é enorme, né? Então, a gente faz essas ações para atender como esses mutirões de atendimento, né? Então, a gente pode fazer para município, pode fazer, inclusive, para empresa. Então, a gente monta o projeto de acordo com a necessidade do cliente e depois operacionaliza ele. Então, aí eu tenho essa parte da ação social, tem a da educação, saúde, o jurídico, que é o meu escritório. E, recentemente, a gente identificou um gap no mercado, que foi justamente em relação aos médicos, né? Hoje, os médicos, eles não conseguem fazer outras coisas além de atender. Então, quando ele atende, no consultório, ele não consegue dar atenção aos pacientes. E os pacientes ficam meio perdidos. Então, a gente criou uma empresa que chama Saúde Conecta, e a gente dá esse suporte para o médico, centralizando o atendimento dos pacientes deles, independentemente de onde eles atendam. Então, a partir do momento que cai na nossa base o paciente, a gente entra em contato com ele e cuida dele até, inclusive, o pós-operatório. E o médico não faz absolutamente mais nada a não ser o trabalho dele, que são relatórios, atendimento, requisições. Então, antigamente você empreendia por necessidade própria. Sim. Agora você empreende através da necessidade dos outros. Dos outros, exatamente. Resolver a necessidade dos outros, né? Muito exatamente. Bom. Então, o empreendedorismo é isso. Você identifica um problema e aí encontra uma solução e vende essa solução, né? O empreendedorismo é isso. Ah, Danila, mas é difícil hoje achar alguma coisa que já não tenha. Deixa eu te falar. A melhor coisa é você investir onde tem grandes players. Por quê? Porque você não precisa educar a tua audiência, entendeu? Todo mundo já sabe, você tem pessoas ali, já está certo que aquele negócio
já tem quem queira. Sim. Então, isso é muito importante. E para você é um custo que reduz que você não tem noção. Não precisa Você inventar roda, né? Exatamente. Não precisa inventar roda e buscar mudar a cultura daquela galera para poder, como por exemplo, quer ver o Uber. O Uber ele mudou totalmente a cultura, a visão da gente de pegar táxi, digamos assim. Sim. Aí, outros que vierem depois, ele já vai ter mais facilidade. Por quê? Porque a mentalidade do consumidor já está tranquila, já sabe que isso é normal, né? Então, assim, ele veio para desbravar e trazer uma inovação. Abrir os caminhos, né? Abrir os caminhos, exatamente. E me tira uma dúvida, falando sobre o projeto social, né? Qual foi a maior transformação que você já viu dentro desse projeto? Você tem algum case assim, de sucesso? Você falou assim, velho, a história dessa mulher aqui foi sensacional, que você consiga comentar com a gente? Rapaz, eu tive uma que, olha essa situação dela, ela não trabalhava, porque aquela questão que eu falei, olhava o filho, não tinha com quem deixar o filho, e o sonho dela era fazer uma faculdade de assistente social. Sim. E aí, nesse projeto, eu sentei com ela e a gente fez um planejamento. Ela foi buscar, só que ela sabia fazer unha. Então, ela foi buscar quanto custava essa faculdade, trouxe. A gente listou a quantidade de amigas que ela precisava fazer a unha, né, para conseguir pagar a faculdade. E aí a gente fez um planejamento para ela divulgar. Então, aí ela começou, o nome dela é Camila, inclusive, maravilhosa. E aí ela começou o quê? A fazer a unha na casa dela, contar para as amigas o sonho dela e pedir fidelidade. Então, aí a gente fez, inclusive, uma vaquinha e compramos os primeiros materiais para ela, entregamos e assim foi. Eu acho que ela deve estar no terceiro semestre, mais ou menos o terceiro, quarto semestre, e ela conseguiu entrar para a faculdade e fazer a assistência social dela a partir disso. Então, para mim, isso ficou marcado assim na minha vida. Muito massa. Porque aí você transformou o empreendedorismo, porque ela tinha um dom, ela sabia, mas ela não sabia como operacionalizar, né? Então, a gente às vezes fala... Como fazer dinheiro com isso. Como fazer dinheiro com isso e cuidar do filho dela. Porque ela não tinha com quem deixar e ela trabalhar não compensava para ela pagar, né? Então, a gente conseguiu fazer esse planejamento e ela conseguiu tá cursando a faculdade dela de assistência social. E você acha que propósito, ele é sentimento ou é uma decisão? Ah, não, decisão. Eu acho que é decisão. Existe, sim, um sentimento, porque assim, ó, eu acho que é isso. Você vem com um sentimento, só que quando você entende, você decide continuar. Porque, assim, por mais que seja lindo aquele sentir de você fazer algo, de você ser empática, ainda assim você encontra muita dificuldade na vida. E vou te falar, muitas injustiças, muita ingratidão. Sim. Muita. As pessoas empáticas e que querem fazer o bem, elas encontram muita ingratidão. Então, se você a ideia do propósito vem do sentir, mas ela depois precisa ser uma decisão, senão você desiste. Então, é um conjunto dos dois. É um conjunto, né? Exatamente. Interessante. Nunca tinha pensado por essa ótica. Porque, infelizmente, as pessoas elas tendem a olhar para você com um olhar melhor quando elas precisam. Né? E depois que elas não precisam mais, elas acabam que... E assim, você diz sim o tempo todo. Quando você diz um não, você também não presta. Então, é jogado fora tudo que você fez. Então, a partir do momento em que você decide que viver assim é um propósito, essas pessoas passam a fazerem parte do seu caminho como se fosse um obstáculo, como se fosse um ensinamento, sabe? E aí eu também já passei por milhões de decepções, né? Com pessoas que eu acreditei, que eu fiz de tudo, mas eu também aprendi que muitas dessas pessoas, elas nunca me pediram nada. Eu que fui ofertar. Então, é uma outra coisa que nós que somos muito empáticos, temos esse propósito de ajudar o outro e tudo, a gente precisa observar. A gente não precisa ser 100%, não precisa ser zero, mas a gente precisa ter um equilíbrio, sabe? Entre ajudar quem quer e ofertar para quem não quer. Porque tem gente que te quer e faz queixas para você, mas ele não quer. Sim. Aí você vai dar 1000 ideias e a pessoa tá ali olhando para sua cara. Aí é como se você estivesse falando assim, jogando no colo dela. Vai, faz. E ela, eu não quero. E aí depois você ainda sai como uma pessoa ruim, como uma pessoa chata, né? E assim, eu já coleciono algumas ingratidões aí na vida. Para quem me acompanha sabe que eu faço parte do ecossistema Master Business, né? E aí na última reunião que a gente teve lá um hot seat. Eu não lembro quem, mas ele colocou algo nesse sentido, assim, pô, eu tô lá, tô ajudando, e a pessoa não tá reconhecendo e tal. E aí um dos participantes que deu a devolutiva falou assim, velho, por que você tá cobrando isso da pessoa? Você tá fazendo por um sentimento genuíno ou porque tu tá querendo um reconhecimento ou muito obrigado?
Se você estiver fazendo por sentimento genuíno, já está feito, não importa como foi a ação dela depois. Agora, se for por muito obrigado, você vai quebrar muito a cara, realmente. E para mim me deu um start, porque às vezes a gente fica realmente nessa, né? A gente não tá fazendo pelo muito obrigado, mas a gente fica fazendo uma questão desse muito obrigado, absurdo. E é como você falou, maturidade faz você falar assim, velho, não, é beleza, é aprendizado, essa pessoa passou e eu vou continuar no meu propósito, fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E por isso que eu acho que por isso que eu acho que propósito é realmente decisão. Agora, sim, a gente não precisa ficar na busca incessante do reconhecimento. Mas, assim, aquela coisa, se não puder ajudar, não atrapalhe. Porque, tipo assim, não precisa você estar me colocando no palco. Sim. Agora, fazendo algo para me prejudicar ou ser ingrato, não. Aí é não, aí é realmente complicado. Então, a gente também precisa ter esse cuidado, porque nós que somos muito empáticos, a gente gosta. Quem não gosta, gente, de um muito obrigado? Quem não gosta de saber que você fez algo importante, que deu certo? Sim. Né? E vou te falar, até para nos fortalecer a continuar no caminho. Porque, assim, às vezes bate... um feedback positivo, você fala, pai, será que eu tô fazendo certo de verdade? Então, tipo, às vezes bate assim, eu falo assim, ai, meu Deus do céu, como eu sou besta. Nossa, como eu sou besta, eu não vou mais fazer isso. Acabou. Eu falo assim, ó, no nível de acabou. Não vou fazer mais, não sei o que e tal. Aí... dormir. No outro dia, olho uma pessoa, aí eu digo, o que eu posso fazer para ajudar? E aí aquilo vai me dando, assim, milhões de ideias da vida da pessoa, da empresa da pessoa, e aí eu vou vendo, não sei o quê, e aí quando eu vejo, eu tô lá. Já virou sócia imaginária da pessoa. É, só imaginária, né? E aí, tipo assim, mas isso para mim enche a minha alma. O que você acha que é mais difícil? Esse empreendedorismo na parte social ou o empreendedorismo que está buscando lucro? O social. É muito mais difícil. Porque, vou te falar assim, o social não significa dizer que você não tenha lucros, né? Inclusive, até a título de informação, as pessoas confundem. A organização social não tem lucro. Gente, não é que não tem. Ela não divide. É diferente. Toda empresa, e ela é uma empresa, ela nasce, ela tem que ter lucro, porque como é que vai pagar as contas? Sim. Como é que paga funcionário? Não tem como, tem que ter lucro. É do lucro que a gente paga todas as outras coisas. E só que assim, ela não pode dividir. Então, se tem um superávit, sobrou lá, sei lá, 10, 20, 30, 50 mil, ela não pode dividir para os associados. Mas o que ela faz? Ela investe na própria organização para que ela consiga fazer mais e mais projetos. Sim. E aí, empregar mais pessoas e tudo mais. E a gente não pode, assim, por ser social, ter essa coisa muito apelativa, né, de venda. A gente apela mais para o social mesmo. Já o lucro, não. O lucro, a gente entra numa concorrência, né, bizarra ali. E aí, quem tiver seu melhor papel, seu melhor produto que vai vender, e a concorrência está ali para isso, né? Você acha que o social é mais difícil por conta da dinâmica do trabalho? Ou por conta de alguma questão específica do social, assim? Rapaz, é o seguinte, hoje tem muitas pessoas que ajudam, mas assim, ainda existem muitas pessoas que não estão nem aí. Então, sim, como é que a gente consegue do social? Projetos de emendas, projetos de prefeituras, tem, né? Enfim, às vezes empresa. E a concorrência é muito alta. E, sinceramente, a gente sabe que tem... muita concorrência nessa parte social? Tem, sim. E concorrência e muitas coisas já, né, organizadas. Sim, sim. Né? E que, infelizmente, tem mesmo, né? Já vou sair tal projeto, vai ser de fulaninho. A gente sabe que tem isso, né? E isso torna nós que trabalhamos com seriedade, que a gente se inscreve, tudo bonitinho ali, nunca consegue. Nunca consegue. Então, isso às vezes vai dando um desânimo, sabe? Para você continuar. Então, esse projeto que eu fiz mesmo, eu fiz totalmente iniciativa conjunta comigo, com Lorena, com Rafa, com minha sócia, com minha filha Sara. Nós éramos as professoras. Sim. E a gente dedicava ali 4 horas por semana de aula, fora as outras demandas e fora a organização toda que a gente fazia, né? Por trás disso aí. Então... por isso que, para mim, assim, tem que ser propósito, porque senão a gente desiste. Qual o benefício que eu como empresário, tenho em apoiar uma causa dessa? Excelente pergunta, muito bom. O que acontece? Toda empresa de lucro real, ela só dá lucro, ela só paga o imposto de renda se der lucro. Sim. E aí, quando ela manda um dinheiro para uma empresa dessa, ela consegue abater até 30%, se não me falha a memória, do valor do imposto no valor dela. Então, por exemplo, ela manda lá, sei lá, 100 mil para uma empresa, e aí o imposto dela vai ser, sei lá, 500 mil. Aí ela vai fazer uma proporcionalidade e aquele dinheiro que ela doou abate no imposto que ela deveria pagar.
para ela, entenda, em termos financeiros, sinceramente, não se tem assim vamos dizer um ganho real. Sim. Mas o que acontece? Ela destina o dinheiro para uma ação, né? Ela apoia um projeto ali que ela pode acompanhar. Ela não tem um ganho financeiro direto, isso. Você entendi. Não tem um ganho financeiro direto, mas automaticamente também ela não tem nenhum prejuízo porque já era um dinheiro que ela ia gastar de qualquer forma com imposto. Isso. E aí ela agrega valor à marca dela. Ela agrega valor à empresa dela. Porque hoje você apoiar uma causa social, as pessoas passam a olhar com certeza totalmente diferente, né, para você. E você está acompanhando de perto, você faz a diferença de uma maneira que você está vendo. Porque, assim, o imposto você contribui para o gerenciamento do seu país, né? Então, assim, de qualquer sorte... nem entrar nesses detalhes. Então, de qualquer sorte, você acaba ali ajudando também o seu país, né? Mas o projeto social, você está ali vendo vidas reais, né, sendo de fato transformadas. Então, vendo o dinheiro chegar na ponta de fato. Exatamente, entendeu? E assim como a pessoa física também, que faz doação, também pode ter abatimento no imposto de renda. Então, a maioria não sabe disso e aí fica... Né? A pessoa física que faz também doação tem abatimento? Também tem. Sério? Também tem. Tem as regras que aí vê quais são os projetos que recebe e que pode fazer esse abatimento. Tem sim. Interessante. Então, é bem interessante para vocês procurarem saber aí. Não, então fica a dica aí para quem está nos assistindo. Se você é empresário do lucro real, procura depois. Danila, ela vai deixar... Qual é o seu Instagram, se você quer divulgar seu Instagram? Eu vou dar o Instagram do Inase, tá? Que as pessoas podem seguir. Vou dar o Instagram do escritório também. Ou é o Instituto Inase. @Instituto Inase. E o escritório é @Macedo Oliveira Maia. Então, ótimo, lá vocês conseguem me encontrar. Encontrar a doutora Danila, ela pode dar mais dicas de como é que vocês podem ajudar o Instituto também e tá fazendo essa sua contribuição na ponta, né? E sendo beneficiado também. Né? Exatamente, que é muito bom. E me conta uma coisa, Danila, você me falou, a gente falou aqui sobre diversos assuntos e um deles foi com relação à resiliência, o trabalho excessivo e, de noite a gente pensar em 1000 coisas porque tem projetos para desenvolver, empresas para tocar e tudo mais. E o burnout fica como nessa situação? Então, eu não recomendo, tá? Não recomendo. Mas, inclusive, eu trabalhava muito à noite. Hoje, estou ainda, mas, assim, melhorei bastante. Então, final de semana, eu tento não trabalhar, tento mais me divertir com a família. Ele para de mandar mensagem para você, então, no fim de semana. Tá? Pois é. Já me disseram, tenha um WhatsApp Business, e eu não consigo. Eu gosto de responder meus clientes a hora que eu quiser. Porque eu faço isso, né? A minha advocacia é muito assim. E meu jeito de trabalhar, de empreender, né? Mas, assim, o que acontece? Gente, tem épocas e épocas. Então, se você tem um projeto e que você quer desenvolver esse projeto, é hora de você realmente focar. Então, dá o teu sangue, o teu gás, vai lá, faz acontecer. E depois, com o planejamento, você vai, aos poucos, melhorando isso. O que você não pode é ficar o resto da tua vida empreendendo dessa forma. Então, tu tem que fazer um negócio que seja autogerenciável, um negócio que, de fato, você consiga sair e ele andar sozinho, somente com a sua supervisão. Então, eu acho isso muito interessante. Mas sabe uma coisa que eu queria pontuar também, assim, seguindo essa nossa linha de vários assuntos, é a questão da mentalidade, né? A gente falou que eu, desde novinha, já tinha pensado e tal. Meu pai era empreendedor, mas não sabia mexer com dinheiro. Minha mãe do lar, minha mãe é, para mim, a referência de mulher. Ela é muito especial. Tudo que eu tenho hoje de caráter, de amor, de honestidade, de mulher forte, foi ela. Ela apanhava à noite e de manhã ela dava carinho pra gente. Sabe? Então, assim, ela só pedia que, falasse assim, Deus, não deixe ele me matar até que eu criasse minhas filhas. E aí, tem 18 anos que ele faleceu. E aí, minha mãe ganhou vida, né? Realmente. Infelizmente, uns têm que ir para outros sobreviverem, né? E o que acontece? Eu não quis essa vida para mim e hoje eu passo totalmente diferente para a minha filha. Sara tem 21 anos e já é empreendedora, né? Já passou assim, já tentou veterinário, aí tentou uma outra faculdade, e aí chegou para a mãe, não dá, eu quero fazer administração. Se descobriu e hoje é uma menina assim, 21 anos e com a mentalidade absurda. Então, quando você imaginar, eu sempre digo assim, você precisa... Se você quer você está no nível 0. Você quer ir para o nível 1, você tem que andar no nível 1.
Nem que você não seja ainda o nível 1. A sua mentalidade, a sua cabeça precisa ser maior do que aquele estado em que você está. Porque senão você se contenta e você não consegue avançar. Ah, eu não vou para tal evento porque eu não sou igual àquela pessoa. Ah, eu vou para o evento, mas aí eu fico lá no cantinho sem fazer nenhum network. Aí eu faço um network com uma pessoa que, inclusive, está pior do que eu, no sentido de estar mais baixo do que eu, sabe? Então, assim, não dá. Você precisa mudar essa mentalidade de que, assim, eu não tenho hoje, mas eu quero ter amanhã. Então, o que eu faço? Eu tenho que me comportar como se eu já tivesse. E aí, eu sempre fui assim. Eu me lembro que eu tinha, acho que é isso também, na Barueri, acho que eu tinha 13 anos, mais ou menos. Eu fui para o Centro Comercial de Alphaville. Eu falei, meu pai, me deixa aqui. Ele foi no mercado, me deixa aqui, que eu quero andar. Gente, eu fico imaginando que as donas das lojas pensavam ao olhar minha roupa, né? Porque eu entrava nas lojas, olhava tudo, e aí depois pegava o celular de meu pai, um tijolão que não funcionava. Gente, que vergonha. E aí ligava, oi, não, eu já estou aqui, pode vir. Tchau, gente, meu motorista tá vindo me pegar. Meu motorista é meu pai com a Brasília vermelha. Meu Deus do céu. As crianças têm arte. Entendeu? E aí é como se eu morasse naquele lugar, como se eu pertencesse àquele lugar, sabe? E assim, hoje, graças a Deus, eu ando realmente nos melhores lugares. Eu viajo para vários lugares. Então, eu acho que essa minha mentalidade não me tirou do foco. Então, só que assim, eu sempre digo que eu sou ambiciosa, eu não sou gananciosa. Então, a ambição, ela precisa fazer parte da nossa vida. Ah, não, mas tá tudo bem aqui, eu tô ótima desse jeito. Pronto. Se ali tá bom para você, ok. Eu estou falando daquelas pessoas que almejam sair de onde está para outro lugar. Porque quem não almeja não tá errado. Certo? O que eu estou falando é de pessoas que reclamam, que querem alcançar X coisas, mas não faz nada para isso. Então, todo dia que você deixar de fazer algo para chegar perto do teu objetivo é um dia menos. E aí, meu amigo, eu vou te falar, cada dia que passa é um dia menos aqui também. E é um dia mais próximo também da nossa velhice, né? Ali da nossa idade, onde a gente vai ter menos condição de trabalhar, menos disposição, menos tudo. Então, se eu deixar uma dica aqui disso de mentalidade, é justamente isso. Virar a chavinha para já se ver no lugar que quer estar, mesmo não estando ainda, sabe? As pessoas não levam muito a sério essa questão de mentalidade. Eu percebo que existiu no Brasil a banalização do coach, né? Porque apareceu um monte de gente se titulando coach, falava qualquer coisa na internet, dizia que era para ajudar, e a mentalidade era uma das coisas que estavam dentro da capa de Batman daquele indivíduo. Uhum. Só que, na real, a mentalidade ela muda o jogo, né? Porque não tem como você ser rico se comportando como pobre. Não tem. Não tem. E eu vou te falar, a pobreza e a riqueza está no comportamento, não é na conta bancária. Está na postura, na forma de você falar. E aí, eu digo para você, isso é tão real que eu sempre tenho exemplos das coisas, porque isso é a prática. E minha filha conta isso. Sim. Eu dizia para ela assim, toda vez que você chegar na faculdade, seu primeiro dia na faculdade, você vai extremamente arrumada, você vai sentar na frente e quando terminar a aula, você vai se apresentar para o seu professor. Você vai dizer o que você faz, o que você gosta de fazer, de estudar, se tem alguma coisa que ele pode indicar que você possa fazer a mais. No dia que você precisar, por exemplo, remarcar uma prova, no dia que você precisar faltar, ele vai entender, porque ele já te conhece. Ele vai ver que você é esforçado. Então, assim, se apresente, você só tem 3 segundos. Tem gente que fala que é 5, que é 7, para causar uma primeira impressão. Sim. O fato é que são poucos, seja 3, 5 ou 7, são poucos segundos para você causar a primeira impressão. E essa primeira impressão, meu amigo, para você, se precisar reconstruir, ela é bem complexa. Porque já fixou, cheguei na sala, aquele impacto, aí pronto. No dia que você não for tão impactante, vai estar aquela imagem de impactante na cabeça da pessoa. E ela está no dia mal, não está no dia bem. Então, assim, sobre comportamento. Não é sobre conta bancária. Tem gente que tem conta bancária altíssima e se comporta com pobreza de comportamento. Aquela coisa largada, aquela coisa sem glamour. E o glamour que eu quero falar é autoridade, sabe? Vou até trocar a palavra, glamour para autoridade. Que você precisa passar. É postura.
sabe? Você tem que saber entrar e sair em todos os lugares. Isso é importantíssimo, realmente. Porque às vezes você perde um negócio por conta de uma postura inadequada. Sim. Às vezes você perde uma oportunidade por conta de uma primeira impressão que você deixou negativa. Sim. Você pode ser o melhor. O melhor naquilo que você faz. Exatamente. Se você não souber se vender, velho, tu perde todas as oportunidades da vida e um cara que é pior que você Sim. vai pegar aquela oportunidade e fazer porque ele simplesmente sabe como é que funciona a mente humana. Exatamente. E eu vou te falar, Igor, isso, olha, quando eu comecei a advogar, um professor meu me deu uma oportunidade, inclusive sou grata a ele demais, Irã Furtado. Eu falo sempre essa história porque para mim foi o que abriu assim também as portas, né? Ele disse assim, vá para o meu escritório, não vou te pagar nada, nem você vai ganhar nada. Sim. E aí, quando ele chegava na sala dele, eu estava ali, aí eu formei advogada, recém-formada, tinha outras meninas, inclusive, que tinha mais tempo que eu e tal. Mas é quando ele chegava, ia para a sala dele, eu ia lá. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ele, tô ótimo, tá fazendo o quê? Eu podia estar aqui, ó. Tô lá. Não, o que você precisa? Senta aqui. Aí ele me botava sentada, atendia cliente, eu anotava, ele não me pedia não, tá? Eu anotava tudo. No final, ele, quer fazer comigo? Eu falei, pode ser. Ele, a gente divide os honorários. Aí eu, como assim? Sabe? Então, assim, foi uma pessoa que me deu uma oportunidade, mas que, sobretudo, eu soube aproveitar essa oportunidade. E dali eu aprendi, né, enfim, algumas coisas. E, para mim, foi, assim, essencial também, sabe? Muito bom. Você falou duas coisas aqui agora que me veio na cabeça essa pergunta, né? Que primeiro foi, a minha filha ela vai se arrumar, vai ter uma postura diferenciada na sala de aula para ser lembrada ali pelos professores. E a segunda fui trabalhar sem receber nada, mas eu dava o meu melhor. Você acha que o fato de você ser mulher no mercado de trabalho te exigiu ser 2 vezes melhor para você conseguir as coisas? Ou você acha que isso não teve nenhuma relevância? Não, eu acho que tem uma relevância, sim. Nós mulheres, a gente precisa, de fato, mostrar que a gente é capaz, certo? Só que quando eu falo de oportunidade, nesse caso de você ter a iniciativa, eu acho que, assim, que dá para, na minha visão, assim, dá para equiparar. Sim. Porque eu estou falando de atitude, né? De proatividade. Sim. Então, se eu tenho um homem no local, ele não tem proatividade, pode até ser que ele tenha uma oportunidade, sabe? Mas se eu tenho uma mulher, e a mesma coisa, ela não tem proatividade, na hora que chegar a chance, pode ser que o homem pegue. Então, assim, nós mulheres, a gente precisa se destacar um pouco mais. Mas eu acho importante a proatividade para o homem também. Mas, infelizmente, a gente precisa, nós mulheres, eu ainda vejo um pouquinho disso. Se esforçar um pouquinho mais para mostrar que sabe. E eu tenho essa percepção até em grupos de negócios, sim, sabe? Você vê poucas mulheres, já começa assim, né? Você vê, tipo assim, 10 homens, vê 2 mulheres, né? E depois, hoje tem mudado um pouco, mas ainda tem. Quando a mulher fala, alguns ainda meio que... Mas é da onde? Sim. Essa pessoa trabalha com que... Não dá credibilidade. Não dá credibilidade. É só depois que, de fato, alguém vai e valida. Não, eu conheço. Não, fez pra mim, entendeu? Mas o homem não. Se ele tiver posturado, com um relógio bonitão, ninguém vai saber. Precisa nem abrir a boca, né? Não, entendeu? já ganha uma oportunidade, uma credibilidade com isso. Entendeu? Isso é complicado, né? E como é isso pra você, de ser mulher, líder, advogada... Desde sempre. É desafiador, viu, Igor? Sinceramente, algumas vezes eu já pensei assim, eu não quero mais isso, para mim já deu, porque assim, existem aqueles que admiram e existem aqueles que querem aquelas, né, vamos dizer. Porque, infelizmente, nós mulheres, a gente encontra muito mais inimigas do que inimigos, né? Infelizmente, é o que eu digo. Se nós mulheres, nós somos a maioria da população. Sim. Se a gente se juntasse realmente... a gente, com certeza, conseguiríamos muito mais coisas do que a gente consegue hoje. Mas, infelizmente, as primeiras a julgarem são as mulheres, né? Então, quando eu me visto bem, quero me aparecer, né? Quando eu não falo, não tenho o que falar. Então, sempre tem algo para pontuar de forma negativa. Só que é aquela coisa, eu tenho um propósito, eu tenho a minha maneira de viver.
E enfrentando os meus desafios e me autodescobrindo, essa questão do autoconhecimento, isso é muito importante. Mas deixa eu te falar, você fica se autoconhecendo a vida inteira. Sim. Você tem que se autoconhecer e botar em prática. Se autoconhecer e botar em prática. Até porque você não é a mesma pessoa o tempo todo, O tempo todo, né? Toda hora você é uma nova pessoa, um novo Pois é. conhecimento, uma nova bagagem, uma nova experiência, uma nova vivência. Mas assim, eu tenho muito orgulho da minha história, tenho muito orgulho de tudo que eu já enfrentei. Eu sei que muitas pessoas que passam pela minha vida, pelo meu caminho, não saem vazias, né? Isso aí eu tenho muita tranquilidade de dizer, porque eu vejo feedbacks, eu vejo pessoas que ascendem realmente quando estão do meu lado. Dizem que existem pessoas, né, âncoras e outras elevadores. Eu me sinto realmente uma pessoa elevador, porque eu não quero ninguém do meu lado que esteja igual ou abaixo de mim. Eu gosto sempre que eles se elevem. Porque assim, não tem graça eu ficar bem-sucedida, querer viajar, e você que é meu amigo não pode. Sim. Porque você não tem condição. Então, assim, a vida não tem graça sozinha. A vida tem graça com todo mundo, com pessoas que você gosta, que você ama. Ou então você vai ter que ficar sustentando todo mundo à sua volta para poder você conseguir estar com aquelas pessoas. Então, isso é chato. Chega uma hora, essas pessoas vão passar a te olhar de forma negativa, mesmo sendo elas as beneficiadas, porque eu já escutei muito. A riquinha chegou. Então, assim, estereótipo, né? Julgamentos. Isso, e num cenário que não era. E que a galera leva isso muito na brincadeira, mas você vê que ali, no fundo, tem alguma coisa que querem falar e que joga pra fora em forma de piada. E isso é muito chato, sabe? Então, mas eu me sinto orgulhosa. E esse orgulho, ele tá materializado na minha filha. Porque ela segue muitos dos ensinamentos, apesar dela ter já o pensamento dela, né? Enfim, os princípios dela formados, mas quem deu tudo isso foi eu. Né? Então, hoje, como eu digo assim, um atestado de criar filhos. Lógico que faz algumas coisas que eu não concordo, mas quem nunca, né? E a vida dela, e eu digo sempre, você tem a opção de seguir o meu conselho ou não seguir o meu conselho. Mas se você não seguir o conselho ou seguir, você vai ter consequências que só você vai arcar com elas. Isso. Então, você precisa decidir o que você vai ouvir. Eu já passei por aí. Caso você queira, a minha opinião é essa. Se você não quiser, tudo bem. Então, eu sempre trabalhei muito os meus filhos para a vida. Então, até com o de 9 anos, eu sento e converso com ele a realidade. Então, isso aqui é assim, pode ser dessa forma, não pode. Ah, mamãe, o remédio é muito ruim. É horrível mesmo. É horrível, eu não gostaria de te dar. Você tem outra sugestão? Não. Então, a gente tem que tomar, filho. Então, aí a gente cria mecanismo para que ele entenda que aquilo, que pese ser horrível, ele precisa tomar porque vai ser para um bem melhor, para um bem maior, né? Então, é muito nesse sentido. Eu me orgulho muito, muito, muito. Eu me considero quase uma fênix. Sabe que eu tenho uma tatuagem de uma fênix? É? Tenho, sim. E porque todas as minhas tatuagens têm um significado. E essa fênix foi justamente disso. É de ressurgir, né? No meio das cinzas. E entender que a vida tem oportunidade todos os dias, né? Sensacional. É isso aí. Eu vejo que você fala muito emocionada e assim de sua filha, né? Muito. Você tem bastante orgulho Tenho. do que ela Tenho. ela vem construindo, mesmo sendo nova, né? Tenho. E aí eu ia fazer uma pergunta para você, voltada para todos os empreendedores, mas eu quero usar a sua filha como referência. Se você pudesse dar um conselho assim para sua filha, tá começando agora na vida empreendedora dela, qual você acha que é o conselho mais importante que você daria para ela? Ai, meu Deus. Tantos. Mas, assim, eu acho que, primeiro, tente entender o porquê você empreende. Se for por necessidade, passa nessa fase da necessidade, por que você empreende, né? Para descobrir de fato mesmo assim um propósito, porque como eu falei, a dificuldade ela vai existir em qualquer que seja o caminho que você deseje seguir, mas quando você tem realmente o propósito, você consegue ter mais força para poder, enfim, ir matando os leões, né, que vem aparecendo diariamente. Então, o que eu digo sempre para Sara é: se tiver que chorar, chore à vista, não chore parcelado, porque senão você delonga muito aí seu sofrimento. E saiba parar quando precisa parar. Peça ajuda. Isso é muito importante. Não se sobrecarregue achando que você pode dar conta de tudo sozinho. E essa de pedir ajuda é desde o começo. Estruture. Mas, assim, eu acho que o ponto central que eu diria, e que algum tempo atrás eu achei, até que era muita coisa de coach, de mentora, de busque seu propósito, depois eu identifiquei. E eu identifiquei fazendo exatamente isso. Por que eu continuo?
Por que que com tantos obstáculos, com tanta dificuldade, com tanta ingratidão eu continuo? Porque é o propósito da minha vida. E empreender é isso, é você levar a solução para alguém, mas que, sobretudo, te faça bem com o que você está fazendo. Então, meu conselho seria esse. Sensacional. E se você tivesse que escrever uma carta para Danila, de 9 anos de idade, contando o que está por vir, o que é que você falaria para essa menina de 9 anos de idade que está ali começando a vida empreendedora dela? Ai, tadinha. Ai, você vai passar por tantos problemas, você vai passar por tantas dificuldades, mas você vai descobrir que existe um propósito dentro de você que você ainda não sabe. E que se você continuar seguindo esse caminho aí, você vai conseguir conquistar todos esses sonhos que têm brotados aí na sua vida. Mas não sobrecarregue. Se sobrecarregue, peça ajuda, né? Não queira fazer tudo sozinha. Tudo isso eu falaria para ela, porque foi tudo isso que aconteceu comigo. E ela ia conseguir alcançar os sonhos dela de criança? Ah, conseguiria. Conseguiria, sim. Eu acho que sim. Hoje, com mais maturidade, não dá pra gente ver o filme e voltar pra mudar a história, né? Mas, assim, dá pra gente ter equilíbrio nas coisas. Eu gosto muito de escutar os mais velhos, assim, porque são histórias incríveis, porque já passaram por isso, sabe? Meu filho, não vale a pena brigar no trânsito. Meu filho, não vale a pena fazer isso aqui. Por quê? Porque, de fato, já chegou até aqui e já viu que não levou a lugar nenhum. E aí, os mais novos fazem o quê? Insistem, né? Em continuar fazendo. Então, eu cheguei nessa idade, trabalhando, e ainda estou nesse trabalho, de ouvir, saber de quem ouvir. Porque eu não posso pegar uma receita médica e perguntar para um administrador se eu devo tomar. E aí tem pessoas que é isso, né? Pessoas que falam que você não teve sucesso, sendo que ela não tem sucesso. Pessoas que dizem assim, mas você não sabe empreender. Ela nunca empreendeu na vida. Então, muito cuidado com o que você ouve. Então, quem você ouve, saiba filtrar. E aí, a partir disso, eu acho que dá para a gente equilibrar. Mas é aquela coisa, vão ter momentos em que você vai precisar inverter as ordens. Primeiro vai ser trabalho, depois vai ser família, saúde, depois vai ser saúde, trabalho, família. Em algum momento, quando for o momento de iniciar um empreendimento ou de uma expansão, eu acho que você precisa ter essa noção aí. Velho, Danila, você trouxe um papo sensacional, profundo, um pouquinho da sua história e que ajuda muito as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nas plataformas. Queria te agradecer, né, por esse papo. Felizmente chegou nosso horário. Tem tantas histórias mais. Mas, para quem não sabe, a gente já combinou aqui um outro bate-papo com outros assuntos, porque é tanta coisa que essa mulher tem para contribuir que não daria em um episódio só. Tem que ter vários aqui para a gente poder conversar sobre muita coisa. Então, para quem está nos assistindo até agora, que gostou desse conteúdo, tem alguns pedidos para fazer, obviamente, né? Por favor. Curte, comenta e compartilha com as pessoas que você acha que deve assistir, que precisa desse conteúdo para poder evoluir, para poder não desistir ou para poder tomar uma atitude estratégica com relação a seu negócio, né? Danila, você falou dos Instagrams da empresa e do instituto. Repita pra gente, por favor. Inase, @Inase, e Instituto Inase, na verdade. E o @Macedo Oliveira Maia, que é lá do escritório. Eu vou deixar o meu aqui, @Danila_Maia. Me procurem lá, a gente está passando por uma reforminha lá e vai ter muito conteúdo legal. Boa, de empreendedorismo, show de bola. Direito. Show de bola. E para quem quiser seguir a gente também, né? Então, tem o estúdio.somar. Espero que esteja falando certo. Acho que toda a gravação eu falo esse arroba errado. Mas vai estar aqui embaixo e vocês vão saber se é estúdio.somar ou se é somar.estúdio. E não posso deixar de falar, né? Essa gravação aqui é um oferecimento do Estúdio Somar. Ele que oferece esse espaço para a gente poder estar gravando. Então, se você tem interesse de transformar o seu conhecimento em autoridade, quer vir gravar também o seu podcast, procura a gente no Instagram, vai ter um QR Code aqui com o nosso WhatsApp, fala com a gente e vem gravar também seu podcast aqui. E espero vocês no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.